Sejam muito bem-vindos à sétima aula do curso de SEO para iniciantes. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como otimizar suas páginas para as suas palavras-chave. E com isso, como que você pode levar o seu site para a primeira página do Google. Essa vai ser uma aula um pouco mais técnica, mas que eu preciso que você preste muita atenção para poder aplicar os conceitos e dicas que eu vou dar nessa aula aqui no seu projeto aí do seu lado para a sua empresa, para que você consiga colocar seu site lá na primeira página do Google. Você lembra que na aula passada eu expliquei que as páginas que estão lá no top 10 do Google, em geral, elas ranqueiam para 1000 outras palavras-chave, em média? Bom, isso é verdade. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um caso real disso. Bom, essa página que vocês estão vendo aqui na tela é uma landing page da Mr. Money Credit que vende o produto empréstimo na conta de luz. Então essa é a palavra-chave que eles estão trabalhando aqui. Palavra-chave empréstimo na conta de luz. Mas para quantas palavras-chave será que essa página aqui está ranqueando? Quando a gente abre ela lá na Ahrefs, a gente consegue verificar essa informação. Olha só. Essa página sozinha ranqueia para 811 palavras-chave, ou seja, ela não ranqueia só para a palavra-chave para a qual a página foi otimizada, que é empréstimo da conta de luz. E essa página sozinha tem um tráfego mensal aí de 5.500 visitas todo mês, então já chegou a variar ali entre 5 e 7 mil por mês. Bom, mas quanto de tráfego será que a palavra-chave empréstimo na conta de luz leva para essa página? A gente consegue ver isso só clicando aqui, ó, em palavras-chave. A gente vai verificar. Olha só que interessante. A palavra-chave empréstimo na conta de luz, como assim que não é? Ela leva em média 976 de tráfego para aquela página. Ou seja, todo o outro tráfego dos 5.500, só 976 é dessa página. Todo o tráfego restante vem das outras palavras-chave que essa página está ranqueando. As 810 outras palavras-chave. Tanto que, se você verificar empréstimo com acento no E, sem o na, então empréstimo conta de luz, sozinho leva mais que o dobro, leva quase o dobro, né, de tráfego do que a palavra-chave empréstimo na conta de luz. Mas como será que você consegue aplicar esse mesmo conceito e levar várias palavras-chave para o seu site para que você ranqueie para várias delas e consiga tanto tráfego ou até mais do que essa página aqui? Bom, você precisa de duas coisas. Primeiro, uma boa página otimizada para o mecanismo de busca, ou seja, uma página otimizada para aparecer lá no Google. E segundo, backlinks. Você vai precisar de backlinks. Mas os backlinks a gente vai deixar na próxima aula, que a gente vai falar sobre link building e como você pode fazer link building de graça, sem precisar pagar para ninguém. Perfeito? Na aula de hoje eu vou te ensinar a otimizar então essa página, a sua landing page, o seu blog post, o que for, para conseguir mais tráfego até do que essa página aqui e tá lá no top 10 do Google. Perfeito? Quando a gente fala de otimizar uma página, ou seja, fazer o SEO on page, a gente precisa se concentrar em duas coisas principais. A primeira e mais importante é garantir que a sua página corresponde à intenção de pesquisa do usuário. Você precisa ter certeza que o seu conteúdo, que a sua página está correspondendo à intenção de pesquisa do usuário. Nós já falamos como você pode identificar a intenção de pesquisa do usuário aqui no canal. Tem uma aula que vai estar aqui no card, aqui em cima, e também o link na descrição vai apontar para essa aula. Se você ainda não aprendeu a identificar a intenção de pesquisa do usuário, basta assistir aquela outra aula e depois voltar para essa aqui. Perfeito? Não esquece, você vai precisar daquele conteúdo lá. E o segundo ponto é o próprio conteúdo em si. Você precisa fazer com que o visitante que chegou na sua página, que ele fique ali e se satisfaça quando vê aquela pesquisa, aquela resposta. Então, se ele pesquisou algo, algum produto, ele tem que entrar na sua página e ou comprar o produto, ou usar a ferramenta, ou digerir aquele conteúdo e ficar satisfeito com essa pesquisa. Somente com essas duas coisas é que você vai conseguir ficar em primeiro ou nos primeiros lugares lá do Google e ter bons resultados. Mas daí surge uma pergunta, né? O que eu devo escrever para poder satisfazer os visitantes? Basta você ver os seus concorrentes. Dá uma olhada no que os seus concorrentes estão fazendo.
Até porque, se eles estão em primeiro lá, entre os primeiros resultados no Google, alguma coisa certa eles estão fazendo, não é mesmo? E ninguém melhor do que o Google sabe quais são as melhores páginas para satisfazer a pesquisa do usuário, a intenção de pesquisa do usuário. Então, quando você confere o que os seus concorrentes estão fazendo, e eu não estou falando aqui de copiar o conteúdo deles, estou falando aqui para você entender o que eles estão fazendo, perfeito? Quando você entende o que os seus concorrentes estão fazendo, automaticamente você está satisfazendo a intenção de pesquisa do usuário, desde que você não copie e cole o conteúdo deles, que você use ele como uma base para saber o que atacar. Então, o que eu vou te ensinar aqui agora é como você vai fazer uma pesquisa de competidores e verificar o que você pode aprender dos seus concorrentes, e não os seus concorrentes, outras empresas do seu nicho, mas os seus concorrentes para aquela palavra-chave lá no Google, como que você pode estudar o conteúdo deles, o formato de página, esse tipo de coisa, para você aplicar na sua página e também ficar lá no top 10 do Google. E apesar do tipo de conteúdo diferenciar de nicho para nicho, de negócio para negócio, a forma que você vai fazer essa pesquisa é a mesma para cada nicho. Então não precisa se preocupar. Basta se basear nesse conteúdo aqui no que eu vou te ensinar, que você também consegue aplicar para o seu nicho aí. Para a gente fazer essa pesquisa de concorrente, a gente precisa pensar no negócio. Eu decidi usar aqui a palavra-chave melhores whey protein, porque está em moda agora o pessoal utiliza suplemento, então eu vou te mostrar como eu faria o conteúdo para uma página para ficar entre os top 10 para a palavra-chave melhores whey protein. Primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os nossos concorrentes. Então, eu vou entrar lá na ferramenta SERP da Ahrefs, que é uma ferramenta gratuita, o link vai estar aqui na descrição, e eu já falei dela em aulas anteriores. A gente vai acessar lá e digitar essa palavra-chave, melhores whey protein. Então vamos lá. Perfeito. Estamos aqui com a lista dos 10 primeiros resultados para essa palavra-chave melhores whey protein. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pelo menos 3 concorrentes relevantes para essa palavra-chave e entender como que eles estão fazendo o conteúdo. Então, quando eu digo aqui relevantes, são páginas que estão intencionalmente tentando ranquear para essa palavra-chave e que façam sentido para a pessoa na hora de pesquisar e que estão correspondendo à intenção de pesquisa do usuário. A gente sabe que para essa palavra-chave melhores whey protein, a intenção de pesquisa do usuário é de encontrar blog posts em formato de lista e com conteúdo com gatilho atualizado, ou seja, conteúdo que soe para a pessoa que aquilo ali é novidade, que é o melhor do ano, é o melhor do momento, então é isso que a pessoa está pesquisando. Então quando a gente olha aqui, ó, os 11 melhores whey protein atualizado 2022. Então fica claro que é um blog post formato de lista, os 11 melhores, então é um formato de lista. Atualizado 2022, que é o gatilho, e é um blog post. Então eu já vou deixar ele aberto aqui numa outra aba. O segundo resultado aqui, ó, melhores marcas de whey protein. Nesse caso não é um concorrente relevante. Por quê? Porque ele não está tentando concorrer para a palavra-chave melhores whey protein, ele está tentando concorrer para melhores marcas de whey protein. Essa página está aparecendo no resultado de pesquisa, mas ela não está tentando intencionalmente concorrer para essa palavra-chave, então eu vou pular ela. O segundo que a gente vai ver aqui, ó, melhores whey proteins 2022, blog post do tipo lista com um gatilho de atualizado, que é 2022. Então já vou abrir nota guia aqui também. E o outro, o terceiro, os 7 melhores whey protein em 2022, Gold Standard e por aí vai o título da página. Também aqui blog post, formato lista, 7 melhores, com gatilho de atualidade, que é 2022. Então vou abrir aqui, separei esses 3, então você vai fazer o mesmo processo para a palavra-chave que você está tentando ranquear aí do seu lado. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar similaridades em cada uma dessas páginas, tá? No conteúdo delas. Se tem similaridade no conteúdo, nos subtítulos, no tipo de imagem, na forma que foi escrita, no tipo de conteúdo em si que está escrito ali, no tipo dos parágrafos, tudo sobre o que está falando, para a gente precisar entender o que as pessoas estão querendo encontrar quando estão procurando pelos melhores whey protein. Perfeito? Vamos lá no primeiro. Então a gente acessa aqui a página.
E de cara, a gente vê uma lista com os top 11 melhores whey protein, que é o que a página fala aqui. Então a gente tem uma lista com cada um deles, com uma característica de cada um deles. Então, melhor whey protein importado, whey protein mais vendido do Brasil, melhor whey protein concentrado. Então está separadinho aqui, com o link para a pessoa clicar e cair lá na Amazon para comprar o produto, né? Então eles estão trabalhando aqui como afiliados. Então a gente já anotou um ponto aqui, lista, né, de conteúdo dos top produtos com botão para a pessoa ir comprar e algumas características, como melhor whey protein importado, mais vendido, concentrado, custo-benefício e por aí vai. Vamos ver se a gente encontra mais algo relevante. Então aqui a gente tem o índice e olha só, aqui a gente tem os subtítulos da página. E olha que interessante, eles estão usando como subtítulo a marca do produto e o produto no subtítulo. Mais uma coisa para a gente anotar aí. Na sequência, vem uma característica, então melhor escolha, uma foto do produto com link para a pessoa comprar, um botão e um resumo sobre aquele produto, um review curto ali sobre esse produto. E assim vai para cada um dos outros, ó, a marca e o nome do produto, a imagem, uma característica, botão, um resumo. E assim vai para cada um dos 11 produtos. Perfeito? Então a gente já entendeu que eles estão usando esse tipo de conteúdo aqui. E olha só na sequência, depois da lista dos produtos, eles vêm trazendo algumas informações sobre o whey protein. O que é o whey protein? Quais são os tipos de whey protein? Qual a função do whey protein? Quais são os benefícios do whey protein? Como saber que tipo de whey protein devo tomar? Quais as melhores marcas? E por aí vai. Então são informações que a gente absorveu dessa página aqui. Vamos dar uma olhadinha no outro concorrente? Olha só isso aqui. Melhores Whey Proteins 2022, comparativos, reviews e mais. A gente já viu que tinha comparativo e review na outra. Vamos dar uma olhadinha no que vai ter aqui. Diferente da página anterior, que está usando uma lista ordenada, aqui eles estão usando uma tabela. Olha só, os melhores Whey Protein, né? A lista com eles, uma tabelinha aqui, no qual eles estão falando qual é o tipo, qual é o tamanho da porção, quantidade de proteínas por porção, BCAAs por porção, os sabores, características especiais, mais uma tabela com o link do produto. Imagem, link do produto e eles deram uma nota aqui. Interessante, né? Na sequência, eles têm alguns subtítulos. E diferente da página anterior, eles não começaram falando da marca e produto no subtítulo. Eles estão tratando de informações sobre o whey, ó. Proteína, força de desenvolvimento muscular. Afinal, o que é o whey protein, como funciona? Então, na outra página também tinha conteúdo informativo básico. Aqui também. Variações, ou seja, os tipos de whey protein que também falam na outra página, vantagens e aplicações. Pontos de atenção ao pesquisar o melhor whey protein. Maiores marcas de whey protein, então essa informação também tinha na página anterior e tem aqui. Aí vem algumas informações também para iniciantes, ó. Quem pode consumir, contraindicações, pontos importantes a escolher o whey protein e os outros tipos de... tem receitas aqui também, outros tipos de proteína. Então a gente viu aqui que a lista com os produtos é importante, eles usaram uma tabela nesse caso, no outro foi uma lista, botão de compra, que é como essa página vai monetizar, né? Então ela vai cair aqui na Amazon para a pessoa adquirir por lá. Conteúdo explicativo sobre o que é o whey protein, as funcionalidades, coisas do tipo. Então a gente já está vendo um caminho aí. Vamos para o outro concorrente. Os 7 melhores whey protein 2022. Perfeito. De cara, quando a gente desce um pouquinho a página, assim como no primeiro e parecido com o segundo concorrente, que usou uma tabela, nesse caso aqui é uma lista também, né? É uma tabela em forma de lista. Foto do produto, nome do produto, uma pequena descrição, uma característica, o melhor whey do mercado, como tinha no outro, no primeiro, e o link para a pessoa comprar aqui, ó. E assim vai, cada um deles. E na sequência, olha que interessante, novamente, o que é o whey protein, para que serve o whey protein, quais são os benefícios do whey protein, e por aí vai, ou seja, conteúdo para iniciante. E aí, mais para baixo, quando a gente vai descendo, olha o que a gente encontra. Os melhores whey protein de 2022, aí o título, é o nome do whey protein e a marca. Então, nas três concorrentes, a gente encontrou um conteúdo parecido. Aqui a gente vê a imagem do produto novamente, um pequeno resumo do produto, os prós e contras, botãozinho de compra.
Então, nos três, a gente encontrou conteúdos parecidos. Foi a tabela, a lista com os produtos. Você vai olhar entre os seus concorrentes aí quais são as informações mais se repetem entre eles, né? O que tem mais parecido entre os seus concorrentes. A gente viu também que os títulos, geralmente, eles vão listar a marca e o nome do produto no título, uma imagem com um pequeno resumo, botão de compra e também informações para iniciantes. Por que eu digo aqui para iniciantes? Pode ser que você não seja do mercado de nutrição, suplementação, treinamento, você não vai saber disso. Mas essas marcas são as mais conhecidas e o conteúdo é voltado para quem não sabe o que é Whey Protein ou para a pessoa que vai fazer a primeira compra dela ainda. Então é uma pessoa iniciante. Ela não sabe qual marca que ela vai comprar, qual tipo de whey que ela vai comprar, não sabe para que serve, esse tipo de coisa. Informações que para o intermediário e para um avançado não fariam muita diferença. O intermediário em musculação que já suplementa há muito tempo já sabe qual marca ele gosta, qual tipo de whey ele gosta, qual tipo de suplemento ele se dá melhor, esse tipo de coisa. Então esse conteúdo não chamaria a atenção deles. Então aqui a linguagem tem que ser voltada também para uma pessoa iniciante. Então a gente já entendeu quais são as informações. Agora, com essas informações em mãos, a gente consegue criar um blog post perfeito, com melhor escrita, com uma tabela de produtos, com o título X, 10 melhores Whey Protein para 2023, que a gente vai entrar agora, a gente está no finalzinho de dezembro, se já pode se adiantar para o próximo ano, esse tipo de coisa. Então a gente consegue criar um conteúdo atualizado, com todas essas informações, informações para iniciantes, foto do produto, review do produto de forma curta e botão. Com essas informações, você já poderia criar uma página e ranquear no top 10 lá no Google, se fizer isso da forma correta. Então a gente já aprendeu qual o tipo de conteúdo que a gente precisa criar para cada nicho. No seu nicho, você vai ter que fazer essa mesma pesquisa para a palavra-chave que você quer, que você estudou nas aulas anteriores, você já sabe como escolher as palavras-chave e agora você aprendeu a como selecionar o tipo de conteúdo. Aqui eu não estou te dizendo para copiar o conteúdo dos seus concorrentes, crie conteúdo único, mas você sabe qual é o formato que você tem que apresentar esse conteúdo para as pessoas. Qual é o próximo passo agora? Apesar de criar o conteúdo ser a parte mais importante, a gente realmente precisa fazer otimizações de SEO na página. Até porque essa é uma aula de SEO on-page, não uma aula de criação de conteúdo. Então, para poder fazer o SEO on-page, você vai precisar de alguns itens. Eu vou listar aqui cada um dos 6 pontos de SEO on-page que eu utilizo para deixar meus clientes lá na primeira página do Google e que eu utilizo para os meus negócios também aparecerem na primeira página do Google. Então você pode se basear nessas informações para ter um resultado tão bom quanto o meu, ou até melhor. O primeiro de tudo é incluir a sua palavra-chave no título do post ou da página, como for, desde que aquilo faça sentido e seja natural. Não tente forçar a sua palavra-chave no título se não soar bem, se ficar esquisito. Então, se ficar esquisito, você pode ir lá e usar uma variação da sua palavra-chave. Mas no geral, você vai tentar colocar a sua palavra-chave lá no título quando fizer sentido. Quer ver só? Para essa página, vou abrir aqui, para esse blog post, eu estou tentando ranquear para a palavra-chave JSON-LD para iniciantes. É um conteúdo um pouco mais avançado, mas ainda assim é para iniciantes em JSON-LD. Como eu estou tentando ranquear para a palavra-chave JSON-LD para iniciantes, eu consegui encaixá-la no título, olha só. Guia para JSON-LD para iniciantes. Soa natural e a pessoa que está pesquisando sobre JSON-LD e é iniciante vai conseguir cair nesse conteúdo e aprender. Então, se não soar legal, se não soar natural, não coloque a sua palavra-chave em si, coloque uma variação dela que soe bem no título do seu artigo. Na sequência, a gente precisa trabalhar a slug. A slug é essa parte finalzinha aqui da URL, olha só. Essa partezinha chama slug. A slug ela tem que ser curta e descritiva. Quer ver só? Dentre essas duas slugs, JSON-LD para iniciantes, e essa, qual das duas é mais descritiva para você? Te dou 5 segundos. É claro que essa é mais descritiva. Ela está usando a palavra-chave aqui, JSON-LD para iniciantes, e a pessoa que ver essa URL lá na rede de pesquisa já sabe o conteúdo que ela vai encontrar lá dentro. Agora, quando a gente olha essa página, a gente não sabe que tipo de conteúdo a gente vai encontrar aqui. É JSON tutorial, a categoria, perfeito.
Mas o que eu vou aprender aqui dentro? A pessoa não sabe, que está se tratando de números. Então, o ideal é que você utilize sua palavra-chave lá na URL, desde que faça sentido, tá? E fazer de forma curta e descritiva. Se você vai usar categoria para filtrar, para organizar seu site, se você vai usar subpasta, isso não faz tanta diferença. Mas utilizar a slug de um jeito que fique sucinto, curtinho ali e explicativo, descritivo, é o jeito correto de se trabalhar. Perfeito? Então você já sabe como fazer slug também. Já o terceiro ponto é fazer a metadescrição. Metadescrição é isso aqui, um código HTML que vai lá na sua página e ele serve para, de forma curtinha ali, até entre 160 caracteres, 120, 160 caracteres, descrever o conteúdo que a pessoa vai ver na sua página, de forma curtinha. Então, quando a gente vem aqui no código da página, no inspecionar, no exibir código fonte, a gente vê aqui, ó, Meta Description. Conheça a ferramenta que pode deixar seu site em destaque na primeira página do Google. Acesse agora e entenda o que é JSON-LD e como usá-lo. Tá vendo só? Eu estou fazendo um resumo do conteúdo da minha página aqui de forma curtinha. Essa é a metadescrição. Se você estiver utilizando WordPress, você pode usar um plugin como o Yoast SEO, que ele vai gerar a metadescrição lá para você, sem precisar ir no código. Basta você informar para ele qual é a frase ou conteúdo que você quer pôr dentro da metadescrição. Se você está fazendo isso manualmente, ou você precisa aprender um pouquinho de HTML para inserir lá na página, ou pedir para o seu desenvolvedor colocar esse conteúdo, esse meta description lá para você, perfeito? Por que o meta descrição é importante? Apesar do Google não levar em conta o meta descrição na hora de ranquear uma página, o meta descrição ele aparece lá na rede de pesquisa. E quando a gente vem aqui, Whey Protein, ou melhores, Whey Protein, esse textinho que está aqui embaixo que eu estou selecionando é a meta descrição. Então, apesar do Google não levar ele em conta, as pessoas vão ver a sua metadescrição aqui. E se sua metadescrição for chamativa, chamar a atenção da pessoa, a sua taxa de cliques na página vai aumentar. E o que a gente quer não é aparecer no Google aleatoriamente. A gente quer cliques para a nossa página, acesso à nossa página. Então você precisa procurar uma maneira de fazer uma metadescrição chamativa para que as pessoas acessem a página. Porque de nada adiantaria aparecer nos top 10 ali do Google e ninguém acessar a sua página, não é mesmo? A gente não quer só status de aparecer no Google, a gente quer tráfego para a nossa página. Então foca em fazer uma metadescrição bem chamativa para o seu conteúdo. O próximo passo é adicionar links internos da sua página, então da sua página para outras páginas e de outras páginas no seu site para a sua página que você está criando. Por que isso é importante? Links internos é todo aquele link que é dentro do seu site, dentro do seu domínio. Então, de uma página para outra, de um menu para o outro, coisa do tipo. Esses são links internos. Links internos, eles conseguem levar a autoridade de uma página para outra. Então, se eu tenho uma página com muita autoridade lá no Google, eu consigo apontar dela para uma página nova, eu estou levando um pouco de autoridade para essa página nova, o que torna mais fácil de eu ranquear ela lá no Google. Então vamos supor assim, eu estou querendo fazer uma página de melhores Whey Protein, correto? Se eu já tiver uma página que fala assim, o que é Whey Protein, e ela já tem bastante acesso, se eu linkar essa página sobre o que é Whey Protein para a página melhores Whey Protein, eu estou levando conteúdo relevante para aquela outra página, ou seja, eu estou apontando de uma página para outra que faz sentido, e eu estou levando autoridade também. E se você parar para pensar, uma pessoa que está pesquisando o que é Whey Protein ou para que serve o Whey Protein, ela pode se interessar no quais são os melhores Whey Protein. Então é uma pesquisa que ajuda a pessoa a navegar também no seu site, não só a rede de pesquisa, não só os navegadores, os buscadores que vão encontrar. Os seus outros visitantes também vão poder navegar com mais facilidade e encontrar seu conteúdo. Então ter links internos bem feitos de uma página para outra ali que faz sentido é muito importante e acaba sendo muito negligenciado por muita gente. Então é importante você sempre fazer links internos entre uma página e outra, tá? Então a gente tem aqui algumas ferramentas, links durante o texto, você pode ir colocando esses links assim, ó, e apontando para outras partes do seu site. Por exemplo, aqui eu estou utilizando como fazer blog post com melhor SEO em 2022 de uma página apontando para outra. Isso aqui é um link interno.
Já o quinto ponto é otimizar suas imagens. Otimizar as imagens é muito importante. Além desse ponto de também ser uma nova fonte de acesso para o seu site, imagens que não estão comprimidas, ou seja, não estão compactadas, elas ficam pesadas e fazem com que o seu site demore a carregar. E quanto mais pesado o site, pior você vai no ranking. Até porque o Google já deixou claro que a velocidade é um fator de ranqueamento. Para isso, você precisa ter uma boa hospedagem e também otimizar suas imagens. Se você não sabe como otimizar suas imagens, você pode usar algumas ferramentas gratuitas aí na internet. Eu, por exemplo, gosto de usar essa aqui, shortpixel.com. Você vem aqui em Compress e você pode subir até 50 imagens de uma vez aqui e otimizar elas. Ele vai comprimir essas imagens para elas ficarem em arquivos menores, sem perder tanta qualidade. E aí você consegue ter imagens mais leves no seu site, a página carrega mais rápido e você tem uma pontuação de velocidade no Google maior, ou seja, você pode subir mais no ranking. Beleza? Outra coisa que você precisa fazer é mudar os nomes dos seus arquivos. Vamos supor que você tirou uma foto ali com o seu celular e ele vai salvar tipo img, underline, uma sequência de números, .jpg. Se você jogar essa imagem lá no seu site, mesmo que você comprima ela, você não vai estar otimizando ela 100%. Por quê? O Google já falou, já deixou claro na sua documentação, que os títulos das imagens são levados em conta na hora de fazer o ranqueamento. Ou seja, quando você muda ali o título para a imagem para algo mais descritivo, nesse caso a gente está falando de Whey Protein, então se eu subo uma imagem ali de um pote de Whey Protein, eu posso colocar assim, Whey Protein Integral Médica.jpg. Fica mais descritivo e o Google sabe como relacionar aquela imagem com o meu conteúdo. Com essa otimização, eu tenho mais probabilidade de ranquear melhor. Além disso, além de renomear o nome dos arquivos, também é importante que você conheça o Alt Text. O que é o Alt Text? Nada mais é do que texto alternativo, que é uma tagzinha HTML que vai lá nas suas imagens. Tá? Essa tagzinha HTML vai lá nas suas imagens. Muita gente acaba ignorando esse alt text, o texto alternativo. Só que o Google já disse que ele é muito importante para o ranqueamento. Então o que você deve fazer? Se você tem uma imagem aqui, por exemplo, tem essa imagem aqui do post, se eu vier inspecionar ela, eu tenho aqui, clicando na imagem, eu tenho o caminho da imagem, o código HTML dela, e na sequência eu tenho aqui o alt, tá vendo esse códigozinho, O alt dessa imagem é Guia para Editor 3D para Iniciantes, ou seja, eu usei o título, que também inclui minha palavra-chave, no alt text dessa imagem. E você tem que fazer isso para cada uma das imagens que você colocar no seu conteúdo. O alt text, o Google já deixou na documentação, que é importante que você use sua palavra-chave nas suas imagens. Assim ele também consegue relacionar e dar mais um ponto para você lá no seu SEO para você subir na rede de pesquisa. Então não negligencie o alt text das suas imagens ou texto alternativo. Se você tem WordPress, é mais fácil ainda, você não precisa nem mexer em código. Você pode, na hora que você sobe uma mídia, ele tem um campozinho lá chamado texto alternativo e você digita seu texto alternativo lá dentro. Vale lembrar, tá? Um aviso, não encha o texto alternativo com várias palavras-chave. O Google quer que seja algo sucinto, curtinho, igual é a Slug, e com a sua palavra-chave. Então, se fizer sentido, utilize ali dentro sua palavra-chave, mas de forma descritiva. Descreva o que aquela imagem quer dizer ou por que ela está no seu conteúdo, de forma curtinha. Não fique repetindo sua palavra-chave lá dentro ou variações dela. Isso é chamado de keyword stuffing e vai te dar problema se você fizer. Então, use essa ferramenta da maneira correta. Perfeito? E o próximo ponto, além de a gente otimizar as imagens, é escrever o nosso texto de forma que facilite a leitura. Então, como é que a gente facilita a leitura? Tem alguns pontos aí dentro que a gente pode falar. Primeiro de tudo, é escrever em parágrafos pequenos e sentenças curtas. Então, procure escrever assim, Então, no máximo 2 ou 3 linhas, até 25 palavras. Não exagere na quantidade de palavras, porque ninguém quer entrar numa página e se deparar com uma parede de texto lá dentro. Isso assusta as pessoas e elas vão acabar saindo da sua página. Então escreva de uma forma que seja amigável para a leitura, perfeito? Frases curtas,
com parágrafos pequenos e separe eles, obviamente, por subtítulos. Além disso, também é importante você usar fontes grandes o suficiente para a leitura. Nesse caso aqui, a gente está usando uma fonte que facilita a leitura, que tem contraste com o fundo. Então, a gente está usando um cinza escuro aqui com um fundo branco. No seu caso, utilize uma fonte de tamanho legal para facilitar a leitura tanto no computador quanto no celular. Leve em conta que a maioria das pesquisas hoje no Google são feitas através do celular. Então não se esqueça que o seu site, o seu post ou sua landing page tem que ser fácil de ler no celular também, tá bom? Muita gente acaba esquecendo de otimizar a página para o celular e acaba aí perdendo muitos clientes, muitos leads por conta disso. Além de usar uma fonte grande e escrever parágrafos pequenos, frases pequenas para facilitar o entendimento, também é importante que você não use palavras muito grandes, a não ser que você esteja fazendo um texto técnico para pessoas da sua área que também é técnica. Por exemplo, você é um engenheiro eletrônico e vai fazer uma página sobre algum conteúdo para engenheiros eletrônicos. Então, obviamente, você vai usar palavras mais complexas e maiores ali dentro, porque o público que vai ler o teu conteúdo entende daquele assunto. Então, vai fazer parte do nicho deles, vai fazer sentido, vai ser fácil para eles lerem. Quando você está falando sobre um assunto que é mais para iniciante ou para o público geral, o recomendado é usar palavras menores, mais simples, mais básicas, que falem com todo mundo, porque assim qualquer pessoa consegue entender o seu conteúdo e sair da sua página satisfeito. Então tente simplificar o seu conteúdo, tá? Sem deixar ele largado, mas simplificar no sentido que facilite a leitura. Perfeito? Um outro ponto, também ainda dentro da parte da leitura, é fazer os subtítulos de forma descritiva, tá? Então, se eu estou falando aqui sobre JSON-LD para iniciantes, eu vou falar o que é o JSON-LD, o que o JSON-LD faz, onde que ele fica no HTML, esse tipo de coisa. Conteúdos que a pessoa que está escaneando, que o conteúdo está lendo rapidinho assim, ela quer encontrar alguma informação específica, fica fácil dela encontrar o que ela quer ali dentro. Isso ajuda a pessoa a sair satisfeita da sua página com conteúdo ali que agradou ela. Então procure sempre também fazer os subtítulos de forma descritiva. O último ponto na parte da leitura que eu tenho para te indicar é você escrever enquanto fala ou da forma que fala, principalmente se você está criando conteúdo para as pessoas, para um público mais amplo, mais aberto, assim, pessoas mais simples. Por quê? Se você escrever conforme você fala, conforme você vai falando ali, o seu texto vai ficar mais conversativo, vai soar mais divertido para as pessoas que estão ali do outro lado. Ou seja, vai ser mais, vai entreter mais elas, certo? E vai ser mais fácil de digerir, porque geralmente a gente não fala de forma muito rebruscada no dia a dia. Então, quanto mais próximo do seu público for a sua linguagem, a não ser, obviamente, se você estiver falando de área técnica. Mas se você vai falar, por exemplo, melhores whey protein, é para um público geral, então eu vou procurar utilizar palavras que sejam mais fáceis de entender e digitar ali, escrever o meu artigo conforme eu vou falando, perfeito? E obviamente fazer um texto revisado, sem erros de português e coisas do tipo. Agora você já sabe como fazer o SEO da sua página de forma técnica, além da criação do conteúdo da maneira correta para aparecer lá no Google entre os 10 primeiros resultados. Eu vou deixar aqui uma imagem para você tirar o print agora desses 6 pontos do SEO técnico homepage. E se você tiver alguma dúvida sobre como usar alguma dessas ferramentas, deixa aqui nos comentários. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os backlinks, que são muito importantes para que você consiga ranquear bem lá no Google, sobre o que eles são, como fazer backlinks, como fazer o link build da maneira correta, tá? Sem gastar dinheiro, sem precisar comprar backlink, esse tipo de coisa, o que você deve e não deve fazer. Gostou dessa aula? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, alguma crítica construtiva que você tiver, eu vou ler todos os comentários e tentar responder sempre que vocês comentarem. Se inscreve, não deixa de ativar o sininho para não perder a próxima aula, perfeito? Até a próxima!